Boa noite a todos. Estamos começando o nosso segundo evento do ano com a chancela da orientação acadêmica, né? Um programa que nós aqui no PMI-DF estabelecemos esse ano com uma visão de aproximarmos um pouco mais dos nossos filiados estudantes e da nossa comunidade acadêmica de uma maneira em geral, né? É um tema cada vez mais relevante quando a gente está no meio de um processo de formação e que sempre gera uma angústia, né? Uma ansiedade muito grande em quem está passando pela etapa de escrever um artigo científico. Eu quero agradecer mais uma vez aos nossos voluntários que tão habilmente, com tanta presteza, conseguiram trazer um tema dessa relevância com um profissional que vem nos abrilhantar com a sua visão, né? E, assim, agradeço ao Matheus, Ana, Wanda, André, a minha turma querida e aguerrida, meus voluntários que estão sempre pegando firme aqui para a gente fazer uma entrega com mais eficiência e atendendo as expectativas aqui da nossa comunidade acadêmica e da nossa comunidade de filiados mesmo, né? Nós aqui no PMI-DF sempre estamos de portas abertas, esperando vocês, sugiram, proponham temas, temos áreas no nosso site onde vocês podem se manifestar com intenção, né? Isso para a gente é sempre muito bem-vindo, porque isso permite que a gente atenda às expectativas e a gente torne os nossos eventos mais bem cotados, né? No nosso ambiente como um todo. A gente tem uma meta no PMI de ampliarmos a nossa participação no meio digital, e estarmos cada vez mais focados nos grupos de interesse que fazem parte dos nossos filiados, né? Então, eu quero desejar a todos um bom evento, um bom aprendizado, e mesmo para aqueles que já escreveram e vão escrever o segundo, é sempre bom relembrar, dar um reforço, uma acalmada nas ansiedades, né? E quero agradecer mais uma vez ao Everaldo, a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Passo a palavra para a Ana, que é a nossa moderadora hoje, e bem-vindo a todos. Obrigada, Cris. É um prazer sempre estar aqui, né, nos eventos do PMI, e essa linha que a gente começou esse ano, né, de orientação acadêmica, é algo que eu acho muito legal, tenho orgulho desse projeto, porque eu acho que todo mundo precisa, né, desse apoio. É tão difícil quando você vai escrever monografia, escrever artigo, escrever dissertação, fica ali sem um rumo, né? Então, eu acho essa trilha que a gente está traçando aí uma trilha bem legal, e eu espero que todos aproveitem aí o que o professor Everaldo tem para trazer aí para a gente, tá? Bom, gente, hoje nós estamos aí com o professor Everaldo conhecido meu, a gente trabalha junto, né, professor Everaldo aí na Universidade de Brasília, né, professor Everaldo é professor na Universidade de Brasília, formado em engenharia de produção lá na universidade, e atua como professor nessa linha, né? Ele atua bastante nessa parte de como escrever um artigo, orienta alunos a escrever artigo, né? Isso é uma experiência muito legal que o professor Everaldo tem, né? É engenheiro de produção, né? E mestrando na computação aplicada na área de gestão de risco, tá aí nas vias de ser mestre, né, Everaldo, para até o final dessa semana e início da próxima ele já vai ser o mestre.
Então, ele está aí, ó, e agradeço até por ele estar aqui, né, porque eu sei que está num momento bem difícil aí de fazer defesa, mas mesmo assim ele não deixou de estar aqui conosco, né, para poder mostrar aí para a gente um pouquinho da experiência dele. Além de ser professor voluntário da Universidade de Brasília, ele também atua na área de gestão da informação, na Giga Candanga, que é uma empresa da própria Universidade de Brasília. Tem experiência na área de engenharia de produção, computação, melhoria de processo, levantamento de requisitos, gestão de risco, pesquisa e ensino, né? E hoje o professor Everaldo vai trazer para a gente aí os principais pontos para a gente conseguir confeccionar, né, um artigo de alta qualidade, né? Então, dentre esses tópicos, ele vai passar aí pela identificação dos principais desafios de como começar a escrever um artigo científico e como que conseguir enfrentá-los, apresentar as características básicas de um artigo, né, e quais são os seus principais tipos, explanar as seções básicas que compõem um artigo científico, por onde que devemos começar, como escrever, dar instruções básicas de como encontrar artigos de alto impacto, né, para conseguir embasar nossa pesquisa, e apresentar perguntas que auxiliem na elaboração de artigo científico, né? Quando a gente tem perguntas, isso se torna muito mais simples. Professor Everaldo também tem 29 artigos publicados, tá? Então, tem uma base grande de artigos, alguns internacionais, então ele tem bastante experiência nisso. Eu gostaria de abrir aí para o professor Everaldo começar a apresentação e agradecer ao Piamai pela oportunidade de estar aqui, o Matheus, a Vandinha, a Cris, a todo mundo aqui, o professor Everaldo, pela oportunidade que a gente tem hoje. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, Piamai. Eu gosto muito desse tema, como a professora Ana comentou, sou colega dela na Universidade de Brasília, e é um tema que realmente mexe com todo mundo. Eu recebi o quantitativo de inscritos e realmente muita gente, porque é uma dor, em muitos momentos, escrever um artigo científico. Então, espero ajudar com a minha experiência. Deixa eu tentar passar os slides aqui. A professora Ana já me apresentou, então é isso, eu sou formado em engenharia de produção, estou no final do mestrado, a última semana, tudo der certo, dia 28 eu viro mestre, bem no carnaval, então eu até brinquei com o pessoal, né? Eu vou apresentar vestido abadá ou a fantasia, mas não, eu respeito a formalidade do momento, estarei formalmente adequado. Mas sim, estou no final do mestrado. Sou professor voluntário também, como a professora Ana comentou, e para mim é uma alegria imensa, né? Eu sou formado no departamento de engenharia de produção e agora eu atuo como professor. As disciplinas, eu atuo em 3 disciplinas. Nessas disciplinas eu fui monitor durante a graduação e agora eu sou professor. Então isso para mim é muito bom, eu fico muito feliz. Eu gosto de motivar os alunos por conta disso, porque muitas das dificuldades que eles passaram eu passei no período de graduação. E uma das dificuldades foi na hora de elaborar o artigo científico, na hora de fazer o TCC, que lá em engenharia de produção a gente chama de PG, projeto de graduação. E eu também trabalho fora, porque eu sou professor voluntário, então eu não recebo. Meu trabalho profissional fora, né, remunerado, é esse de analista de gestão da informação na Associação Giga Candanga, que tem ligação com o meu mestrado, com a minha área de atuação também. Então, aqui a agenda de apresentação, a professora Ana já passou, mas é isso. Eu vou falar um pouco o que é um artigo científico, quais são os principais desafios ao escrever. Esses desafios eu tirei das minhas experiências, ensinando os alunos, eu também já passei por esses desafios. Qual a estrutura básica de um artigo? Qual a ordem sugerida por mim ao descrever um artigo? Quais são os tipos principais de artigos? Como encontrar artigos de alto impacto e dicas para submissão de artigos em congressos e em revistas. Então, o que é um artigo científico? Eu peguei aqui uma definição da ABNT, a famosa ABNT, que muita gente tem medo. O artigo científico é parte de uma publicação com autoria declarada de natureza técnica e ou científica. Nossa, um pouco complicado, um pouco abrangente. Mas, em resumo, o artigo tem um procedimento científico, ou seja, há um método claro, há uma estrutura clara. E quando a gente está escrevendo um artigo, a gente se baseia em outros pesquisadores, em outros trabalhos. Então, o que diferencia um artigo publicado em um site, ou um Twitter,
uma declaração no Facebook, no Instagram, é que um artigo científico tem um embasamento teórico forte, há um método, há uma amostra, há uma população. Eu vou comentar sobre isso mais adiante. Então, quais são os principais desafios ao começar a escrever um artigo científico? Muita gente já passou por isso ou está passando. Primeiro, não saber por onde começar. E agora, eu começo por onde? Eu começo pelo título? Eu começo pela introdução? Por onde eu começo? Outro desafio, nunca ter escrito um artigo. Então, às vezes, o artigo se torna algo super difícil que a pessoa nunca escreveu. A ansiedade, no início a gente estava comentando, né? A ansiedade que pega todo mundo ali e a gente não sabe, bate aquele desespero e acaba não saindo nada. Porque tem um prazo, a deadline às vezes é curta por conta do congresso, por conta da disciplina, então por conta do plano de trabalho do projeto. A falta de boas referências também é uma dificuldade, que a gente precisa referenciar. Mas onde encontrar esses artigos? Será que basta pesquisar no Google? Google acadêmico já resolve? Eu tenho que pesquisar em outro lugar? Não ter tempo suficiente também é uma dificuldade, porque se a gente não tem tempo e a gente não sabe por onde começar, a gente não tem objetividade, a gente vai acabar não entregando um artigo. E até pode acontecer de ter plágio, que eu vou comentar no final do final, porque eu sempre acredito nas pessoas. Eu acho que muita gente acaba cometendo esse crime por falta de tempo, por falta de atenção. Lógico que isso não justifica, mas quando você não tem tempo, você começa a colocar as coisas e não lembra qual foi a origem, quem que você deveria citar e começa a confundir tudo. E a falta de motivação, né? Porque, eu até brinco, o artigo diretamente às vezes não gera dinheiro. Os artigos geram oportunidades, geram contatos. Um exemplo claro que eu tenho, a minha primeira viagem internacional foi para a Tunísia, então em outro lugar, totalmente em outro país, eu fui apresentar um artigo. Então esse contato que eu tive com os tunisianos, hoje eu desenvolvo projetos com eles, a professora Ana também desenvolve esses projetos. Então esse contato, essa rede, essa oportunidade que eu estou tendo de falar sobre esse tema, de dar uma palestra, então tudo isso por meio dos artigos. Então os artigos geram oportunidades, que podem gerar dinheiro, claro, mas às vezes a pessoa não sabe disso. Às vezes a pessoa não sabe que você pode conseguir créditos quando você publica artigos, se você está na graduação. Na UNB, na minha época, um artigo internacional valia 2 créditos. Um artigo nacional valia 1 crédito. Então, se você conseguir ali publicar muito, você consegue muitos créditos, consegue tirar algumas matérias. Então, tem muitos benefícios escrever. Estou entrando agora a parte mais objetiva. Quais são as seções básicas que compõem um artigo científico? Tem aqui o título, o resumo, as palavras-chave, a introdução, a revisão bibliográfica, a metodologia da pesquisa, resultados e discussões, conclusão e referências. Lógico, se a gente entra na BNT, tem outros elementos não obrigatórios também. Folha de rosto, capa, mas isso vai depender do congresso, vai depender da revista. Então, eu vou dar algumas dicas que você precisa seguir, que vocês precisam seguir na hora de submeter um artigo. Mas essa estrutura aqui é a estrutura básica de qualquer artigo científico. Aí vem a pergunta: por onde devemos começar a escrever? Pelo meio do artigo. Naturalmente, a gente começa pela introdução ou pelo título, só que é muito difícil. Como que você vai introduzir algo? Como que você vai problematizar algo se você não leu nada sobre aquilo? O meu TCC foi sobre gamificação. Agora já é um tema mais atual, mas quando eu fiz, 3 anos atrás, não era tão atual. E eu não sabia nada. Então, como é que eu vou problematizar? Como é que eu vou colocar um objetivo? Como é que eu vou vender a ideia se eu não li nada sobre aquela ideia? Como é que eu vou dar um título ao artigo se eu nunca li nada sobre aquilo? E é difícil dar título ao artigo. Eu sempre comento que é a parte mais difícil. Dar o título e definir palavras-chave. Então, a gente precisa ler. Então, a revisão bibliográfica vem primeiro. Ou referencial teórico, né? Porque alguns artigos podem chamar de referencial teórico. Por que devemos começar pela revisão bibliográfica? Primeiro, dificilmente você é o único que está pesquisando sobre o tema. Imagina tanta gente escrevendo, tantas bases científicas, e você vai ser o único. Lógico, você é o único que está aplicando no seu contexto.
Um exemplo claro, você está aplicando previsão de demanda no seu estágio, no seu trabalho, em um projeto. Talvez ninguém nunca tenha feito isso, mas com certeza outros pesquisadores, outros estudantes, outros profissionais pesquisaram sobre previsão de demanda e tentaram aplicar métodos de previsão de demanda em outros contextos. São chamados trabalhos relacionados. Aí a pessoa fala, não, mas no doutorado você tem que ter um trabalho super original. Não, no doutorado também você precisa ter trabalhos relacionados. No meu mestrado foi sobre alocação de projetos por meio de mineração de dados, em um contexto PBL no curso de Engenharia de Produção da UNB. Dificilmente, na verdade não existe, ninguém fez isso, no curso de Engenharia de Produção da UNB. Mas outros pesquisadores aplicaram técnicas parecidas em contextos similares. Então, por isso, dificilmente você é o único. Depois, é essencial para encontrar soluções, ferramentas e abordagens similares. É como um benchmark. Quando você está desenvolvendo um projeto, você precisa ver os concorrentes, o que os concorrentes estão aplicando, você faz uma pesquisa de mercado. Mais ou menos funciona na hora de você escrever um artigo científico. Você precisa ver o que o pessoal está aplicando para gerenciamento de projetos, para desenvolvimento de software, para gestão da qualidade. Será que essa técnica aqui é a mais aplicada nesse contexto? Será que na hora de modelar processos, o pessoal está utilizando essa notação? Então, você começa a tirar ideias. Tem projetos em que a gente já inicia com uma ferramenta pré-estabelecida, seja pelo cliente, seja pelo professor. Mas, mesmo assim, a gente tem que mostrar quais são os benefícios daquela ferramenta e quais são, né, o que não, ela não ajuda, né? Quais são as dificuldades dela, porque ela não ajuda. Então, é interessante ver isso. Você precisa ver o que o pessoal está aplicando, onde ele está aplicando. Depois, permite que a sua solução tenha robustez, que ela seja embasada. Você precisa ir citando. Então, a revisão bibliográfica ajuda até nisso. E ajuda também na hora de escrever o texto, porque você não sabe como escrever, às vezes, pode ser o seu primeiro artigo, você não tem experiência sobre o tema, então é a hora de você varrer a literatura para tirar ideias. Tem um ponto de exclamação aqui. Tem que ser útil para a sua pesquisa e não algo à parte. Vemos muitos artigos assim. O pessoal vai colocando conceitos que não tem nenhum vínculo com os seus resultados, vai enchendo linguiça, é um termo meio antigo, mas vai enchendo linguiça, vai colocando coisa e no final não tem nada a ver. A revisão bibliográfica é um, o artigo é outro. Não, a sua revisão bibliográfica tem que ser útil. Ela não precisa ser grande, ela não precisa ter muitos autores, ela precisa ser útil, ela precisa ter uma finalidade clara no seu trabalho. Então, algumas dicas na hora de escrever a revisão bibliográfica ou referencial teórico. Primeiro, linkar os subtópicos de maneira fluida. Não dá para simplesmente sair pegando trechos de outros artigos e colocando no seu documento. Tem que ter uma fluidez do texto. Vocês precisam utilizar conectores para que o leitor realmente consiga ler e consiga entender o que está escrito. Depois, inserir referências atuais, de preferência dos últimos 10 anos. Por que isso? Tem muitos artigos sendo publicados, sendo escritos. Lógico, tem as suas exceções, tem artigos que precisam de trabalhos mais antigos. E, lógico, em artigos atuais também a gente precisa, às vezes, citar aquele autor que é referência, citar aquele artigo que é referência, que às vezes foi escrito antes de 2000, tudo bem, mas isso aí não é todo o artigo. A maioria das citações precisam ser atuais, porque o seu tema é atual. A aplicação do seu tema é atual. Eu não sei. Será que esse método de previsão de demanda é o mais atual? Você só está colocando artigos de 2000? Está colocando artigo de 1900 e tanto? Será que ainda hoje o pessoal está utilizando isso? Será que é uma solução que está trazendo resultados no contexto atual? Então, você precisa trazer artigos recentes. Eu vou dar algumas dicas sobre isso já já. Depois, mostrar os fontes de pesquisa, é isso, né? Onde o pessoal está aplicando, o que o pessoal está fazendo. Precisa fundamentar a pesquisa, sempre citar todo mundo, nunca esquecer de citar. E tem que ter relação com os resultados que eu já comentei. Então, não pode ser algo à parte. Saindo do referencial teórico, depois eu volto, eu vou mostrar alguns exemplos de artigos. Metodologia da pesquisa. Então, é uma parte também difícil. Como fazer? Eu sempre sugiro os alunos dividirem o artigo em 2 tópicos.
Porque há dois elementos na metodologia da pesquisa. O primeiro elemento é o método de pesquisa. Nesse subtópico, a gente coloca a classificação da pesquisa. É uma parte mais chata. Eu, particularmente, não gosto, mas eu sei que é necessário colocar. Você vai colocar se ela é qualitativa, você vai colocar se ela é quantitativa, você vai colocar se ela é uma pesquisa aplicada, você vai colocar se ela é um estudo de caso, se ela é uma pesquisa descritiva. Então, tem formas de classificar a sua pesquisa com base ou nos objetivos, ou com base na natureza dela, ou com base no que você está aplicando. Aí, nesse tópico, método de pesquisa, que você vai colocar a classificação da pesquisa. E sempre tem que ter alguma base. Tem vários autores que trabalham só com classificação da pesquisa. Tem o Gil, tem o Silveira, tem vários. Então, você precisa procurar algum autor para justificar. Por que eu estou falando que a pesquisa é qualitativa? Ah, porque o autor diz que tem que ter esses elementos. E eu tenho esses elementos, a minha pesquisa tem esses elementos. Ah, por que ela é quantitativa? Por que ela é qualitativa e quantitativa? Porque ela pode ser qual e quant. Então, por quê? Porque eu estou aplicando um método de análise de dados, então tem que justificar, tem que ter pelo menos um autor. E deixar claro quais foram as técnicas utilizadas. Aqui tem uma exclamação, que às vezes a gente coloca a amostra, mas não coloca a população. Um questionário. Um questionário foi aplicado para os alunos do curso de Engenharia de Produção. Tivemos 100 respondentes. Essa é a amostra, 100 respondentes. 6 pessoas responderam. Mas de quantos? Quantos estão matriculados no curso de Engenharia de Produção? 100 é muito ou é pouco? Eu não sei. Lógico, quem está lá no contexto entende, mas quem está lá fora, se for um artigo internacional, você vai mandar para a Tunísia. A pessoa nem sabe qual é o curso, não tem nenhuma informação a mais. Então, ela precisa, no mínimo, da população. Qual é a população? De quanto? Então, a gente tem que deixar claro. A amostra saiu de qual população. No segundo tópico, a gente coloca a estruturação da pesquisa. É nesse momento que você vai descrever as etapas. Eu vou tirar aqui um pouco isso. Eu estou vendo alguns de vocês. Nessa parte aqui, eu sempre recomendo os alunos, eles precisam fazer isso, eles precisam colocar uma figura, porque facilita muito. Basicamente, nessa figura, você vai deixar claro o passo a passo da sua pesquisa. Qual é a etapa 1? A etapa 1 pode ser a revisão bibliográfica. A etapa 2, se eu vou aplicar um questionário, pode ser a seleção das perguntas com base na literatura. Então, seleção de perguntas pode ser a etapa 2. A etapa 3, a aplicação do questionário. A etapa 4 pode ser a avaliação dos resultados do questionário. Então, a figura facilita, é como um processo. Quem trabalha com modelagem de processo sabe do que eu estou falando. Quando você desenha, você vê claramente qual o processo da sua pesquisa, qual o procedimento que você vai realizar. Então, é importante colocar uma figura. E depois dessa figura, o ideal é descrever um parágrafo para cada etapa, falando um detalhe maior. Então, se foi uma revisão bibliográfica, a primeira etapa, se a primeira etapa foi a revisão bibliográfica, quais foram as bases científicas utilizadas? Você utilizou a Scopus? Você utilizou a Web of Science? Você utilizou a ACM, a I3E? Quais foram as palavras-chave utilizadas? Você encontrou os artigos, mas o que você colocou lá? Quais foram os termos? Qual foi o espaço temporal? Você colocou algum filtro? Colocou lá só os artigos dos últimos 10 anos? Você colocou um filtro por área? Ah, eu não queria saber nada da área de humanas. Eu procurei artigos somente da área de exatas. Então, tem que deixar claro nesse parágrafo, nada muito extenso. Você vai deixar algo bem simplificado e em resultados você vai detalhar, porque você vai colocar os resultados. Então, para cada etapa, você tem que ter uma explicação, um detalhamento do passo a passo, com base na figura que você colocou. Um artigo com essa estrutura, com a metodologia com essa estrutura, tem tudo para ser aceito. A parte de metodologia da pesquisa. Entrando no próximo tópico, resultados e discussões. É a essência do artigo. Primeiro, eu coloquei até em negrito, deve trazer os principais resultados obtidos. Principais resultados. É impossível colocar tudo em um artigo. Se a gente fala aí de um TCC, então, é aí que fica impossível mesmo. Se a gente fala de um mestrado com 200 páginas, 140 páginas, é impossível. Até mesmo em um artigo desenvolvido em disciplinas, é impossível. Então, você precisa escolher. O
que é mais importante? O que é mais relevante? Os congressos, geralmente, eles têm limite. Limite de palavras, limite de páginas, limite do tamanho do arquivo. Então, você precisa usar a criatividade, realmente. Essa é uma parte mais complicada, porque você precisa usar a sua criatividade. Utilizar imagens. Às vezes é melhor colocar uma imagem do que escrever. Às vezes é melhor colocar uma tabela. Eu vou dar alguns exemplos. Mas ter criatividade é importante nesse momento. E também é necessário seguir as etapas que foram descritas na metodologia. Aí mora o perigo. O que acontece? A gente fez a metodologia antes. É o que acontece também no TCC. Às vezes a gente fala, não, a gente vai chegar em Marte com esse projeto. Mas a gente não chega em Marte. No final da pesquisa, a gente chega no máximo em Goiânia. Então, depois que você terminar de escrever resultados e discussões, você volta na metodologia e ajusta. Você pode fazer isso, você deve fazer isso. Se por acaso uma etapa não foi feita, é hora de tirar a etapa. Porque tem que ter um link, claro, entre a metodologia e os resultados. Até mesmo na hora de você dividir os subtópicos de resultados. Eu não gosto muito de deixar esse tópico corrido, sem nenhum subtópico. Então, o que eu faço? Se eu tenho 4 etapas lá na metodologia, na figura, eu vou e coloco 4 subtópicos em resultados e discussões. Faz sentido? Faz. Primeira etapa, primeiro subtópico. Segunda etapa, segundo subtópico. A não ser que a primeira etapa seja a revisão bibliográfica, aí não adianta, você já colocou lá em cima, então não precisa, você pode começar da segunda. Mas é bom que na hora que o revisor olhar o seu artigo, ele consiga ver, faz sentido. Ela tinha essas etapas e ela tem esses resultados. Então, esse link tem que estar claro. Depois, em introdução. Aí a gente volta para a introdução. Porque depois de você ter lido vários artigos, depois de você ter terminado o seu referencial teórico, depois de você ter elaborado a sua metodologia, depois de você ter conseguido os resultados, aí sim você está pronto para escrever a introdução. Primeiro, para apresentar o seu problema. Qual a relevância de se estudar aquele tema? Agora você consegue dizer. Você tem resultados, você leu, então você consegue discorrer sobre isso. Depois, você consegue descrever o objetivo para responder ao problema de pesquisa. Porque sempre tem que ter um problema de pesquisa. E o problema de pesquisa pode ser desenvolver um sistema. Então, qual a melhor forma de desenvolver um sistema? Talvez o seu objetivo é testar formas ou procurar uma melhor maneira. Então, geralmente a gente tem um problema de pesquisa, não precisa ser uma pergunta, não tem essa obrigação, eu gosto de colocar uma pergunta, e depois você tem um objetivo baseado nessa pergunta, nesse problema de pesquisa. Além disso, a gente sempre recomenda que os alunos coloquem a estrutura do artigo, que é no finalzinho da introdução falar. Na seção, no tópico, segundo tópico, tem a revisão bibliográfica. No terceiro tópico tem a metodologia. Isso é bom para os alunos, para eles treinarem, mas isso também não é obrigatório. Você pode escolher, mas é sempre bom. Acho que fica elegante, o artigo fica elegante. O leitor vai sair da introdução e já sabe o que ele vai encontrar. A introdução funciona como um funil ou um triângulo invertido. Esse exemplo aqui, ó. A gente vê que a base está em cima. Então, a parte mais abrangente, a parte mais geral, está no início da introdução. Geralmente, a gente fala, se o nosso tema é gestão da qualidade, a gente pode falar no primeiro parágrafo da introdução a importância da gestão da qualidade para as organizações. Depois, no segundo tópico, a importância das ferramentas de gestão da qualidade no setor de sorvetes. Depois, a importância de uma ferramenta específica, 5W2H, na hora de propor planos de ação para melhorar processos de uma sorveteria. Então, você começa a funilar, é um funil mesmo. Começa com algo mais geral, mais genérico, e vai descendo, vai fazendo um funil. Isso serve também para o referencial teórico. Às vezes, a gente começa com o primeiro tópico ali, muito geral, gestão da qualidade nas organizações. No segundo tópico, a gente começa a especificar mais, e no terceiro tópico, a gente já especifica bastante. A gente já coloca um contexto bem específico. Tem uma exclamação aqui.
Ao selecionar um tema e problematizá-lo, é necessário conhecer o que já foi escrito sobre o assunto e apresentá-lo, mostrando o gap existente e, dessa forma, justificando a sua resposta. Ou seja, tem que ter um link mesmo. Tem que problematizar, né? Tem que apresentar o assunto, tem que mostrar se tem um gap. Ah, a gente procurou e a gente viu que nesse contexto não tem nada parecido. Então, é um momento de explicar, de deixar isso claro. É um momento de vender mesmo a sua ideia. Na introdução você vende, por isso que é a parte que tem que ser deixada depois. Depois da introdução, a gente consegue escrever a conclusão. Na conclusão, a gente primeiro apresenta a contribuição da pesquisa. Qual foi a contribuição para aquela organização ou para a academia? Tem uma contribuição, algo mudou depois do seu projeto, depois da sua pesquisa. Depois, é necessário ressaltar que o problema de pesquisa foi respondido e que o objetivo foi atingido. Então, tem que deixar claro. Se na introdução você colocou um problema e colocou um objetivo, na conclusão você tem que afirmar: eu cumpri com aquele objetivo. Se não totalmente, parte dele foi cumprido com a minha pesquisa. Então, para provar que o seu objetivo foi cumprido na conclusão, você apresenta um resumo dos resultados. Se o meu objetivo no início do artigo, na introdução, era desenvolver um sistema, na conclusão tem que falar: o sistema foi desenvolvido. Essa é a conclusão. Tem que concluir algo. Você tinha um objetivo, atingir aquele objetivo. Quando a gente fala de hipóteses, que são artigos mais complexos, a gente tem que dizer: a gente confirmou se aquela hipótese é verdadeira, se a gente ou confirmou que ela é falsa, se tem alguma inconsistência. Então ou se não, a gente tem uma hipótese indeterminada, então a gente precisa deixar claro isso na conclusão. A gente precisa fechar com chave de ouro o artigo. E, depois disso, apresentar as limitações da pesquisa. Toda pesquisa tem limitação. Quando a gente fala de questionário, a gente não conseguiu todas as respostas esperadas, a gente não conseguiu cumprir todas as etapas, a gente não utilizou apenas essa linha, a gente podia ter utilizado outra linha. Então, sempre tem uma limitação, ou várias limitações, que vão puxar as sugestões para trabalhos futuros. Então, se a gente viu que a nossa amostra foi pequena de respondentes, a gente coloca isso como uma limitação e fala que a gente espera que em trabalhos futuros esse questionário seja reaplicado com uma amostra maior, em outro ambiente. Então, é o momento de a gente linkar as limitações com as sugestões de trabalhos futuros. Tem muita gente que tem medo de colocar as limitações. Não, se eu colocar aqui que a amostra foi pequena, eu já estou dando ali a oportunidade do revisor recusar o meu artigo. Se eu colocar as limitações da pesquisa, eu estou dando a oportunidade para o professor me reprovar na disciplina. Não faz sentido isso. A pesquisa precisa ser honesta. O artigo precisa ser honesto. Ele precisa ser claro. Ele não precisa ter um melhor resultado. Ele não precisa ser grande. Ele precisa ser real. A pesquisa precisa ser real. Então, sempre eu falo, coloque as limitações. Já avaliei trabalhos em bancas de TCC, eu sempre comento isso. Se a pessoa não coloca lá, eu falo: qual foi a limitação da sua pesquisa? O aluno, às vezes, treme. Fala: não tem limitação, não. Certeza? Não tinha nada que você queria ter feito e que não fez? Na conclusão, você precisa colocar isso. Isso é bom. Depois de tudo, a gente faz o resumo. Não tem como fazer um resumo se a gente não tem todo o artigo completo. A gente vai resumir o quê? No resumo, a gente precisa colocar a ideia principal do artigo. A gente precisa colocar o objetivo do artigo. A gente precisa colocar a classificação da nossa pesquisa de forma breve, se ela é qualitativa, se ela é quantitativa. A gente precisa colocar um resumo da metodologia empregada e a gente precisa colocar os resultados principais alcançados. Esse é o esquema de um bom resumo. E você só vai conseguir fazer isso no final da sua pesquisa. Então, deixem o resumo para o final. Eu vejo muitos alunos ansiosos: não, deixa eu escrever o resumo logo para mostrar que o artigo está completo, que senão... Não existe isso. O resumo pode ser deixado para o final. Lógico, você pode ir fazendo aos poucos, ir construindo aos poucos, mas deixe para o final. Vai ser muito mais fácil escrever o resumo. E o título precisa ser conciso. Então, não adianta ter um título muito grande. Ele precisa retratar o artigo. Às vezes as pessoas se preocupam em colocar algumas palavras rebuscadas,
complicadas, ninguém entende nada, às vezes não tem nada a ver o título com a pesquisa, não. O título precisa ser simples, ele não precisa ser grande. Às vezes o artigo fica grande, ou o título fica grande, não tem problema, mas ele precisa ser claro. Ter as palavras mais importantes. Então, quais são as palavras mais importantes para a sua pesquisa? Então, você coloca no título. Se o título ficar muito grande, você pode dividir em dois. Você pode ter um título e um subtítulo. Ou então, 2 pontos. Às vezes a gente fala gestão da qualidade no setor de sorvetes. 2 pontos. Um estudo de caso para melhoria de processos. Então, os 2 pontos eu gosto muito, eu acho chique. Então, 2 pontos, eu acho que fica elegante o artigo. E às vezes soluciona o problema de um título muito grande. Então, tentem fazer um título claro, simples. Aqui é a minha sugestão de ordem para escrever um artigo. Então, começando pelo referencial teórico, depois metodologia da pesquisa, resultados e discussões, introdução, conclusão, resumo, título e palavras-chave. E as referências que a gente sempre vai colocando, né? Quando a gente vai escrevendo. Se a gente citar alguém, a gente coloca lá no final que eu vou mostrar. Mas essa é a minha sugestão de ordem na hora de escrever. Aqui eu coloquei os tipos principais de artigos. Eu até tirei da própria ABNT, que ela acaba agrupando os artigos em artigo original e artigo de revisão. Eu não gosto muito do termo artigo original, porque todo artigo é original. A gente não pode copiar os artigos. Mas artigo original no sentido de que a gente tem uma aplicação em um contexto original. E quando é artigo de revisão, a gente varre a literatura. Então, a gente procura os melhores autores. Há várias técnicas, poderia ser um curso à parte, a parte de revisão bibliográfica, porque tem métodos sistemáticos, tem como gerar mapas de calor, tem como fazer análise de dados. Então, artigo de revisão geralmente não tem uma aplicação prática. Você pode até ter um modelo integrador. No final ali você pode apresentar algo que integre a literatura que você encontrou. Mas não passa disso. Quando é um artigo original, geralmente está vinculado a um estudo de caso, a uma aplicação prática. Então, esses são os 2 tipos principais de artigos. Quando é um artigo de revisão, a própria revisão já pode ser considerada um resultado. Então, quando é um TCC, quando é uma dissertação de mestrado, quando se tem um projeto muito grande, você pode publicar 2 artigos. Você pode publicar um artigo só da revisão bibliográfica, depois pode publicar um artigo com os resultados, porque às vezes é difícil, a gente faz uma revisão muito extensa da literatura e a gente não consegue colocar a revisão e os resultados. Então, você pode dividir. Lógico, são objetivos diferentes. No primeiro artigo, o seu objetivo é mostrar o que está na literatura, e no segundo artigo, o seu objetivo é mostrar os resultados práticos de uma aplicação. Então, por isso que eu coloquei esse slide, para ficar claro para vocês. Professora Ana, você está aí? Acho que não, acho que ela está ocupada. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com vocês em uma base científica. Estou aqui, Everaldo, tive um tá. probleminha aqui no áudio, desculpa. Não, sem problema. Não, porque eu passei por essa parte mais teórica, eu acho que é importante para o pessoal entender qual é a estrutura básica, né, o que tem que ter em cada Com parte do certeza. artigo. E agora eu quero entrar nas bases científicas. Eu posso ir? Tem alguma pergunta? Pode A gente ir. deixa para o final. As perguntas. Pode ir. Eu acho que a gente poderia abrir agora para pergunta nessa parte conceitual, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou mandar aqui no chat. Ana, tem algumas perguntas no chat, tem umas 2, você já pode dar uma olhada. Tá bom. Meu mouse parou de funcionar, peraí, gente. Tem um comentário aqui, né, que... Peraí, gente, só um minutinho.
O Heitor coloca que é importante ter uma noção sobre ameaças, a validade que é diferente de limitações, além disso, a necessidade de uma sessão sobre trabalhos relacionados para mostrar o diferencial do trabalho realizado. Existe isso na literatura, o estado da arte. Então, O que acham? Essa foi um comentário, eu comento? Isso. Então, eu gosto de colocar um tópico chamado trabalhos relacionados. Geralmente é o meu último subtópico da revisão bibliográfica, do referencial teórico, que é muito importante isso, para mostrar o diferencial. Ainda mais se for um tema muito pesquisado, gestão de riscos. Tanta gente que está estudando sobre isso, qual o diferencial da sua pesquisa? Ah, não, a gestão de riscos no desenvolvimento de software. Mas tem muita gente também pesquisando, tem que ter um diferencial. Então é bom, é importante, eu sugiro isso, sim. E as ameaças, sim, é importante, mas vai depender da sua pesquisa. Dependendo, uma pesquisa sobre gestão de riscos, você precisa estudar as ameaças, não só colocar as limitações lá na conclusão. Então, é legal, sim, se você tiver tempo e se fizer parte da sua pesquisa, é legal colocar as ameaças, sim, não só as limitações lá no final. Mas é bom, até mesmo para você já ter uma noção. Na hora de você definir as etapas, é bom você já ver quais são as ameaças. Talvez as ameaças do seu projeto, as ameaças desse contexto. Então, é importante. Sugiro que seja feito isso, sim. Legal. Tem muitas perguntas aqui em relação a se o evento estará disponível, né, gravado. A gente vai estar disponibilizando no canal do PMI, vocês vão conseguir acessar por lá, tá? A Wanda mandou aí o link para vocês do nosso canal, é só vocês se inscreverem lá e conseguirão ter acesso aí ao material, tá? O Tiago está com a mão levantada. Tiago, pode falar? Isso. Vocês estão me vendo? Sim. Estamos. Agora não. Agora não estamos mais te ouvindo. A gente estava te ouvindo, mas não está mais. A gente não está te escutando agora. Está me ouvindo agora? Agora sim. Beleza. Primeiro, obrigado, né? Perguntar se o material pode ser compartilhado, isso era uma pergunta, e perguntar para o professor o seguinte: eu estou começando agora um mestrado profissional aqui, numa instituição em Belém, mas vou fazer remoto. Tá? E esse ano, em 2021, eu puxei algumas matérias, entre as quais a de metodologia. Dentro da matéria de metodologia, eles comentaram, mas comentaram muito assim, um foco na época, que você poderia escrever um artigo científico, ou poderia, na verdade, escrever sua tese, né, de mestrado já com uma estruturação de um artigo científico. Queria saber se o professor sabe, né, dessa possibilidade, de como que é feito, se ele tem algum material que mostraria isso. Então, seria assim, eu já escreveria a tese de modo que seria um artigo. Então, já seria quase como se fosse as duas coisas, né? Valeria tanto para a tese de mestrado quanto para uma publicação. Tiago, ótima pergunta. Eu estava lendo a BNT antes do evento, né? Eu dei uma olhada para ver qual era mais atual e tudo, e ela recomenda, assim, ela fala que a estrutura de um artigo é a mesma estrutura de um trabalho, de um TCC, porque eles seguem a mesma estrutura. A minha dissertação é um mestrado profissional, estou terminando agora, não sei se você estava no início. Daqui 6 dias, eu acho, mas depende da banca, eu vou virar mestre. Depende de Deus e da banca, né? E da minha orientadora também, que deve estar assistindo. Mas a minha dissertação tem essa estrutura, exatamente essa estrutura, até porque a minha orientadora do TCC é a minha orientadora do mestrado, que é praticamente a minha orientadora da vida, que eu já tenho vários artigos publicados com ela, e ela sempre fala isso, é a mesma estrutura. Inclusive, ela pede, no TCC1, lá no curso de reprodução, a gente divide em PG1, que é projeto de graduação, e projeto de graduação 2, então PG1 e PG2. No PG1, geralmente, os alunos entregam um artigo. Então, sim, é possível, faz todo sentido, a estrutura é a mesma. O que muda é o número de páginas. Ok. Dependendo do programa, eles pedem páginas, aí começa, né? Mas a estrutura é a mesma. E Everaldo, essa sua apresentação, você pode compartilhar com a gente? Posso, acredito que sim, se o PMI liberar.
E outra pergunta que eu queria te fazer, não sei se tem alguém na fila aí, na verdade, assim, a sua dica aí de disciplina e tempo para escrever, né? Muita gente deixa lá para o final, igual no meu caso, vou fazer, 2 anos demora muito, né? Aí faltando 6 meses, meu Deus, tem que fazer, né? Aí Eu é já vi gente falar, correria, né, cara, Tiago? não, cara, desde o primeiro dia, você já senta e separa um tempo para você escrever alguma coisa. Você já senta e separa um tempo para você ler, né? Eu queria ir pela sua experiência, até de final de mestrando aí, né, para defender a tese. Qual que é a sua experiência? Escrever um pouquinho por dia? Você faz o mesmo planejamento? Eu vou passar 6 meses lendo, 6 meses escrevendo, 6 meses revisando. Eu queria uma dica, se você pudesse. Sei que assim, é difícil, né? As experiências são muito próprias, né? Mas contar um pouco da sua experiência, vamos falar assim. Então, eu tenho 2 tipos de experiência. Primeiro, a experiência que eu tenho com os alunos, que eu já fui professor, e agora eu sou professor voluntário do departamento lá de engenharia de produção. E também estou terminando o mestrado, fiz TCC. Minha experiência é: tente fazer aos poucos. Faça aos poucos. Na disciplina de PSP5, tem alguns alunos assistindo, a gente divide. Eles entregam em uma sprint, a gente utiliza os métodos ágeis de desenvolvimento. Então, cada sprint, eles entregam uma parte do artigo, nessa sequência que eu apresentei. Primeiro, eles apresentam a revisão bibliográfica, eu leio, depois eu passo os feedbacks. Eles trazem o referencial teórico, a revisão bibliográfica corrigida e entregam a metodologia. Então, há uma sequência e eles vão entregando aos poucos. Minha orientadora também gosta disso, né? Ela brinca comigo que eu deixo o final, não é bom. É sempre bom ir entregando, ir escrevendo aos poucos, porque bate o desespero. No final, fica parecendo... É aquele negócio, eu não sei se você já viu o meme do cavalo. No início, o cavalo está bem desenhado, e no final sai um risco. Essa corrente. Então, às vezes, o referencial está lindo, a metodologia está bonita, entra nos resultados tudo mais ou menos, na conclusão a gente fez de qualquer jeito ali, o resumo nem se fala, então esse é um perigo. Tente fazer aos poucos. Com certeza, é a melhor dica e a gente cobra isso dos alunos da graduação. Obrigado. Amanhã eu vou ter reunião com o meu orientador. Amanhã eu vou ter reunião com o meu orientador e já vou estabelecer esse plano com ele. Boa sorte, vai dar certo sim, tomara. Obrigado. Tiago, até um comentário, não sei qual programa você está, mas normalmente os programas hoje, inclusive, exigem, né, que você, ao final da sua dissertação, você já tenha um artigo publicado. No mestrado que eu fiz e que o professor Everaldo está fazendo aí, eles exigem a gente ter um artigo publicado B1. No doutorado, tem casos que eles exigem até um A1, então é bem importante você já começar realmente no início, para você ter esse artigo publicado, porque isso vai fazer total diferença, inclusive, para você eu tenho uma defender, disciplina que chama pesquisa orientada, que é sobre justamente essa questão do artigo. Legal. Beleza? Show de bola. Obrigado. Eu queria só fazer um comentário aqui do chat, né? O Enzo também fez um comentário aqui, até em relação ao comentário que o outro colega tinha feito, que nessa parte precisaria alterar a introdução para que todos os objetivos sejam concluídos. Ou pode deixar que pensava em enxergar em X e talvez só chegaria a Y. Se o Enzo quiser fazer algum comentário em relação a... Foi mais em cima da interação do nosso outro colega, do Enzo. Posso comentar já, professora? Pode? Então, em relação a isso, a gente pode chegar na conclusão com um objetivo parcialmente cumprido. Eu cheguei até a comentar isso. Então, você não precisa alterar o seu objetivo para simplesmente ele ficar cumprido. Não. Você pode colocar na conclusão que ele foi parcialmente cumprido, que você falou. Pensei em chegar em Y, cheguei em X. Pode acontecer. O que não pode acontecer é você ter um objetivo totalmente discrepante do seu artigo. Não tem nenhuma relação, aquele objetivo que a pessoa voou. Aí não pode. Agora você pode ter um objetivo parcialmente cumprido. E eu já vi isso. É mais comum o pessoal alterar um pouco para que ele fique cumprido. Mas eu não vejo nenhum problema, não. Inclusive, eu já li artigos onde eles deixam claro que o objetivo foi parcialmente cumprido. Mas aí tem impacto na metodologia também, né? A sua metodologia, você colocou etapas lá que talvez você pulou. Agora, se você passou por todas as etapas, é o que eu falei, mas não conseguiu todas as respostas esperadas, é um objetivo parcialmente cumprido, dependendo aí da pesquisa. Então, você deixa claro isso.
você não conseguiu toda a amostra esperada, então você sugere isso com um trabalho futuro. Alguém para estudar melhor esse objetivo, tentar atingir ele, então não precisa mudar totalmente, não. É a minha dica, pelo menos. Legal. O Enzo também colocou aqui um comentário assim, como assim ameaças? Poderia dar um exemplo? De ameaças, depende. É sempre que depende muito da pesquisa. Vamos falar sobre gestão de riscos, que é uma área que eu tenho um pouco mais de experiência. Às vezes, a gente... gestão de riscos por meio de mineração de dados, que é bem a minha área, mineração de dados, juntamente com gestão de riscos. Quando a gente vai à literatura, a gente encontra algumas ameaças. Uma ameaça principal ou básica é a de você não conseguir os dados. Seja porque a base externa não está disponível, seja porque você não tem aqueles dados consolidados, então é uma ameaça. Então, às vezes, por meio dessa revisão das ameaças, você pode colocar na metodologia uma etapa ali, que pode ajudar você a enfrentar aquela ameaça. Às vezes, uma etapa de estudo preliminar dos dados. Ou seja, você estudou as ameaças e você encontrou uma etapa que estava faltando, uma etapa que precisa ser colocada na sua pesquisa. Então, eu vejo nesse sentido, você estudar as ameaças para compor a sua metodologia, para compor os seus resultados, ou às vezes para justificar. Eu não consegui esses dados, mas essa ameaça já foi prevista por outros pesquisadores. Então, é uma forma de você, lá na conclusão, ou no final dos resultados, justificar você não ter alcançado algo. Então, é isso. Esse é o meu exemplo. Legal. O Carlos Alberto traz uma pergunta, mais um comentário também, né? Penso que há 2 momentos importantes para escrever. Primeiro, a gestão das leituras e dos dados, e o segundo é escrever de acordo com a estrutura. Exatamente, concordo 100%. Eu vou falar isso sobre o plágio, mas adiantando, já que tem esse comentário. A gente tem que citar várias pessoas, vários pesquisadores, vários trabalhos. Se a gente não tem uma agenda como essa aqui, isso aqui eu aprendi de um professor, o professor Ari, não sei se ele está assistindo, mas ele me ensinou sempre a ter uma agenda quando você for escrever um artigo. Então, se você estiver escrevendo, é importante você ir anotando, porque tem os prazos. Por exemplo, o prazo da disciplina no pessoal que está assistindo foi hoje, meio-dia. Quando você tem um prazo, você começa a pular coisas. Você, meu Deus, eu tenho que referenciar, mas já não sei de onde eu tirei isso aqui, então você esquece, não referencia. Na semana seguinte, você nem lembra mais disso. Daqui a pouco você tem vários trechos sem citação, você não lembra, você começa a chutar quando você for colocar, se você for colocar, então começa aí começa a vir o plágio. Então, tenha cuidado com isso. Essa gestão do conhecimento, a gestão da informação é importante. Eu recomendo a agenda, que ajuda muito. Legal. A Letícia colocou um comentário aqui, que bacana se orientar pelas sprints, vou usar aqui também. Isso é bem legal mesmo, viu, Letícia? A gente trabalha assim e realmente é bem importante, você sempre tem entregas pequenas, né? E você acaba conseguindo no final ali um trabalho mais conciso, porque você não deixa tudo para o final, né? A ideia é você se planejar para atender isso. Se o professor Everaldo quiser comentar. Não é isso, o método ágil ajuda É. exatamente nisso. Legal. O Heitor Costa colocou um comentário aqui também, com uma sugestão de leitura, tá? Em relação a ameaças a seu experimento. Em cima desse comentário aí, achei um artigo bem legal. Obrigada aí, Heitor, pela contribuição. E nós estamos aí com o Luiz Castilho, com a mão levantada. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Everaldo, uma pergunta talvez polêmica, né? Faz sentido você imaginar... O cachorro não é meu, né? Apesar de eu amar cachorro. Faz sentido você imaginar que uma pesquisa científica, né, os resultados dessa pesquisa, enfim, mesmo seguindo todo o rigor científico, todo o rigor acadêmico, no final, né, a pesquisa falha, no sentido de as hipóteses não foram confirmadas. Eu entendo que é uma pesquisa também muito importante, né? Assim, é um resultado muito importante, porque você
pode servir, no mínimo, de atalho para novos pesquisadores, né, não cometerem o mesmo erro, assim, porque muitas vezes a gente pensa numa pesquisa só aquele experimento exitoso, né, e esquece que antes de chegar no caminho, né, correto, assim, de ter o resultado que a gente espera, muitos pesquisadores perderam muitos anos, ou perderam não, né, usaram muitos anos de pesquisa e falharam sistematicamente até dar chance de outros pesquisadores conseguirem chegar no resultado adequado. Faz sentido pensar dessa maneira? Faz todo sentido, Luiz. Porque é exatamente isso. A pesquisa é uma tentativa. Você pode ter bons resultados, você pode ter resultados, mas não os mais adequados. Então, é válido sim. No meu mestrado, um exemplo que eu estou vivendo, né? Eu separei meus dados em treinamento e teste. No treinamento, ok. No teste, tudo ok. Quando eu fui avaliar, eu já vi que não estava tão ok. Ou seja, na hora de experimentar, sem ser em um contexto real, eu tinha bons parâmetros. Quando eu fui aplicar o meu experimento em um contexto real, aí eu já vi, opa, tem essas exceções. Então, isso é válido. O importante é que sua pesquisa seja honesta, que seu artigo seja honesto, que você coloque as limitações, que você coloque as sugestões, porque toda pesquisa tem limitação. É o que você falou. Toda pesquisa tem limitação e toda pesquisa gera sugestões de trabalho futuro. Se não está gerando uma sugestão de trabalho futuro, tem algo errado. É porque você não está tendo um olhar crítico do que você está fazendo. Quando a gente começa a ter esse olhar crítico, a gente às vezes fala, ó, essa hipótese aqui está indeterminada. Eu vou falar que ela é verdadeira, mas não é. Então, eu só vou falar que ela é verdadeira para esse artigo ser aceito? Não faz sentido isso. Está agindo de má fé. Então, eu concordo com você 100%. Obrigado. Obrigada, Luiz. Nós estamos agora com... Deixa eu ver com a mão levantada. Tinha alguém com a mão levantada, não tinha? Além do Luiz? Oi, boa noite, Tinha. Sou eu, Davi Lima. Tudo bom? Tudo bem? Minha dúvida é com relação a o número de referencial teórico que se usa, porque eu nunca escrevi artigo e agora eu estou precisando escrever para minha pós-graduação. Como eu fiz tecnólogo, eles pedem projeto integrador, não pede artigo científico. Aí eu estou me batendo um pouco com essa questão. Eu só... Quem perguntou? Me fugiu o nome. Foi o Davi, Davi. Então, Davi, Oi. Davi Lima. não existe um número mágico. Não existe uma receita de bolo na hora de escrever um artigo. A minha dissertação tem 98 referências. Então, eu citei 98 trabalhos, mas é uma dissertação de mestrado. Se você colocar tudo isso em um artigo que será enviado para um congresso, não vai caber. Tem limite de palavras, tem limite. Então, eu sempre falo, se você vai escolher uma ferramenta, tente sempre encontrar outro autor. Esse autor aqui falou que o 5W2H é a melhor ferramenta. Mas só ele que falou isso. Ele é guru, será, nesse tema? Você tem certeza? Então, tenha outro autor para fazer o contraponto. Então, não existe assim, um número mágico. Você pode ter um artigo ali com 10 citações, você pode ter um artigo com 15, mas é importante isso. Nunca confiar, ou melhor, nunca fazer uma dedução com base em apenas um artigo, com base apenas em um trabalho, a não ser que seja um guru, como tem os gurus da qualidade, mas mesmo assim, eles falaram isso em 1900 e tanto, será que isso está válido ainda? Será que outros pesquisadores estão vendo isso como algo útil? Então, é isso, não existe um número mágico, mas realmente não dá para colocar muitas referências, porque tem um limite de páginas e de palavras, então vai depender muito. Se você tem espaço, se você tem tempo, então pode colocar muitas referências. Se você não tem tempo e não tem espaço, então pode colocar poucas, desde que faça sentido. Obrigada, pessoal. Tem mais alguém com dúvida? Acho que agora não tem mais ninguém levantada, mas se quiserem tirar dúvidas, senão o professor Everaldo vai para a parte mais prática.
Eu já vou até abrir aqui. Legal. Só descobrir como que eu faço. Tá no mudo, professor Everaldo. Perdão, eu estou com uma barra aqui em cima, tentando tirar. Se alguém sabe, sabe onde tem um botão de mudo? Sim, você pode Vídeo. pegar e arrastar ela, se eu não me engano. Ah, muito bem. Isso, belezinha. Maravilha, muito obrigado. Então, vamos entrar aqui no Periódicos CAPES. É um lugar onde a gente pode acessar as bases científicas. Se você é aluno, principalmente se você é aluno da UNB, você tem esse acesso. Se você é aluno de outra instituição, provavelmente a sua instituição tem algum convênio com a CAPES. Então, você pode solicitar esse acesso. Se você não está vinculado a nenhum curso de graduação, nenhum curso de mestrado, a UNB disponibiliza. Você tem que ir lá, conversar com o pessoal. Isso até foi falado na última palestra, né? É. Você pode conseguir esse acesso. Nas Mas universidades federais, você pode, né? Na própria biblioteca, você consegue ter esse acesso, qualquer federal. Exatamente. Eu acho que até as particulares, viu? Não sei se Sim. todas, mas é possível. Então, você entra aqui, eu acho que a Wanda colocou para vocês em algum lugar, mas aqui é o Periódicos, CAPES. Esse site, você entra aqui no Acesso Café, ou CAF, não tem acesso, mas tem gente que fala CAF, tem gente que fala café, e você vai selecionar a instituição de origem. Eu vou colocar o UNB, Estado de Brasília, e envio. Aqui eu vou entrar com as minhas credenciais de aluno. Então, minha matrícula, e minha assento, tomara que eu não tenha esquecido. Eu acho que não, que a gente usa tanto, né? Desde a graduação, nunca mudou. Então, a gente agora tem acesso. A gente tem autorização para acessar as bases científicas. Se você for aqui em lista de bases, deixa eu dar um zoom aqui, porque está tudo... Acervo, lista de bases. Você pode ter acesso às bases científicas. Eu vou citar as mais importantes, academicamente falando, são as mais comuns. Scopus, se você rodar aqui, Scopus, clicar, você vai ser redirecionado para Scopus. Vamos ver se vai. Então, aqui você tem acesso a Scopus. Eu vou mostrar como pesquisar, pelo menos a parte básica. Outra base legal aqui. Web of Science. Essa aqui, coleção principal. Se clicar também, você vai ter acesso. Essas bases científicas indexam várias áreas. Lógico, tem algumas bases que são mais específicas. Por exemplo, a I3E. Deixa eu ver se tem I3E aqui. A I3E ela é focada mais em engenharia e computação. I3E. Ó, I3E. Certo. Então, essa aqui. Essa tem mais artigos de tecnologia. Essas outras duas bases, não. Elas indexam várias áreas, artigos de várias áreas. Elas são as mais comuns. O que eu tenho visto? As revistas pedem pelo menos duas bases. Antes, você podia só pesquisar na Web of Science ou só na Scopus. Hoje, não. Eles pedem pelo menos duas bases, ao menos duas bases. Então, eu sempre sugiro a Scopus e a Web of Science. Eu utilizei a I3E na minha dissertação também, e utilizei a ACM também. Então, utilizei 4, eu estou no nível de mestrado. Se você está fazendo ali um trabalho desde graduação, basta pesquisar em duas bases. Como que eu faço? Primeiro, você precisa entender a ferramenta. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem que entender a ferramenta. Você tem como colocar aqui algumas palavras, colocar projetos. Os termos precisam ser colocados em inglês. Por quê? Porque a maioria dos artigos estão na língua inglesa. Não tem como fugir disso.
Para você ter um artigo que alcance aí, né, que tem um alto impacto, você precisa escrever em inglês. Na Scopus até você pode colocar alguns termos em português que você vai encontrar. Na Web of Science até anteriormente você não conseguia. Então você tem que pesquisar colocando termos em inglês. Não tem jeito. O maior quantitativo de artigos estão na língua inglesa. Tem bons artigos na língua portuguesa? Claro que sim. Mas eles não têm muito impacto. Então, quer encontrar artigos de alto impacto, comece a buscando artigos em inglês. Por que usar essas bases científicas? Por que eu não uso o Google? Porque no Google tudo pode ser indexado. Eu posso criar um site, dar a minha opinião sobre qualquer coisa, não vou entrar em temas polêmicos, mas eu posso escrever qualquer coisa, posso escrever fake news e pronto. Você vai simplesmente pegar e vai citar? Não faz sentido. Então, aqui é difícil conseguir um artigo. Nem todo congresso consegue indexar nessas bases. Tem um Congresso Nacional de Engenharia de Produção, o ENEGEP. Ele não tem trabalhos indexados na Scopus. Então, para ter um trabalho indexado, você tem que ter um crivo maior. São revistas, são congressos que têm um crivo maior, tem avaliação dos pares. Então, geralmente, os artigos que estão aqui têm uma boa qualidade. Lógico, nem sempre, né? Dependendo ali, pode ter um artigo ruim ou outro, mas a tendência é que eles tenham uma boa qualidade. Pelo menos uma qualidade maior do que artigos encontrados no Google. Lógico que no Google você pode encontrar coisas boas, sim, mas a probabilidade de você encontrar lixo é muito maior. Então, eu recomendo utilizar bases científicas. Então, se eu digitar aqui um termo, projects, e rodar, eu vou encontrar na Scopus mais de 1 milhão de artigos. Eu vou ler tudo isso? Não, mas também minha busca está muito genérica. Projetos, mas projetos de quê? Minha pesquisa é sobre o quê? Ah, não, na verdade não é qualquer tipo de projeto. É projeto de desenvolvimento de software. Software Development. Aí eu já filtrei mais a minha pesquisa. Você vai encontrar alguma coisa. Ó, 19 mil artigos. Então eu preciso ir filtrando. Outro filtro que eu posso aplicar aqui. Eu posso aplicar um filtro no espaço temporal. Deixa eu ver se... Não. Aqui. Então, eu vou colocar dos últimos 10 anos. Eu vou colocar aqui de 2022, né? Então, 2012 ao presente. Então, de 2012 até este ano. Se eu rodar de novo, filtrei mais ainda. Ah, eu não quero qualquer tipo de artigo em todas as áreas. Eu quero nas áreas de ciência da computação. Engenharia? Bom, engenharia. Matemática? Não, matemática não tem nada a ver. Para mim, é um exemplo. A parte de gestão? Não, isso aqui não. Vou deixar essas duas áreas. Então, eu vou lá e filtro. Diminui mais ainda. Então, você vai colocando termos, palavras-chave, que mais representam a sua pesquisa. Você já consegue pensar em todas as palavras na primeira busca? Não, impossível. Você tem que ir tentando. Então, talvez no primeiro dia ali você só conseguiu pensar em 2 palavras, em 2 termos. Aí você dorme, pensa um pouco. Ah, não, faltou uma palavra interessante aqui. Eu podia ter colocado... Na verdade, eu quero projetos de software relacionados com qualidade. Quality. Quality Management. Gestão da qualidade. Aí, agora foi. Vou rodar. Aí eu já comecei a diminuir. Então, a gente precisa ir filtrando as coisas, as pesquisas, até o que a gente quer encontrar. É como no Google. Eu vou buscar um endereço de um restaurante. Eu não sei se é na Asa Sul ou se é na Asa Norte. Eu sei que ele é vegetariano.
Então, vou colocar no Google primeiro a palavra restaurantes vegetarianos. Aí você começa a olhar. Ah, não, na verdade eu lembro, eu passei, era no início da Asa Norte. Aí você coloca restaurante vegetariano, Asa Norte. Então você começa a filtrar a sua pesquisa, ela vai virando um funil, cada vez a pesquisa fica mais específica, e assim você vai conseguir os melhores artigos. Eu poderia falar várias técnicas aqui, tem como gerar mapas de calor, tem como exportar esses dados, mas isso aqui é o básico. Uma coisa que ajuda muito na hora de pesquisar é isso aqui, ó. Toda base científica, ela tem algumas dicas de pesquisa. Se você entrar aqui, ela tem tudo o que você precisa, tem todas as instruções. Eu não sei se aqui é o melhor caminho. Deixa eu ver isso aqui. Não, aqui eu não gostei. Vamos em busca avançada. Às vezes em busca avançada tem mais informações. Aqui. Busca avançada de documentos. Então aqui tem os operadores lógicos. Eu posso usar o AND quando eu quero artigos que tragam a palavra projetos e a palavra desenvolvimento de software e a palavra gestão da qualidade. Eu posso usar o OR. Ou a gente pode usar, eu uso muito em siglas. Vou tentar colocar um exemplo aqui para vocês. Projetos. Mas eu quero projetos PBL, que é Project Based Learning, aprendizagem baseada em projetos. É um tema. É um tipo de projeto onde os estudantes aprendem por meio da resolução de problemas. Esses problemas são oriundos de agentes externos, de stakeholders, então eles aprendem por meio de projetos. Então, o tema que eu quero buscar agora. Se eu rodar aqui, eu vou encontrar 2.000 documentos. Mas será que todo mundo usou a sigla? Eu sei que tem outra sigla. Eu comecei a olhar lá os trabalhos e eu vi, não, mas tem gente que está usando a sigla PJBL. Porque PBL pode ser Problem Based Learning, que é aprendizagem baseada em problema. Mas eu quero aprendizagem baseada em projetos. Então, eu posso colocar aqui um OR. Vou colocar aqui. PJBL. É quase uma programação, mas fiquem calmos que tem tudo aqui. Tem tudo explicado. Aqui eu já encontrei mais artigos, mas eu tinha que encontrar mais artigos, porque eu estou utilizando só uma sigla. Eu poderia ter por extenso também. Agora sim, ela está ampla, mas está mais adequada. Eu não estou simplesmente colocando uma sigla. Então, vocês precisam ter cuidado nisso também. E aqui eu utilizei 2 operadores. Eu utilizei o operador AND e o operador OR. E há vários operadores. Tem operadores de proximidade, onde eu quero, não. Tudo bem, aqui eu estou pegando artigos que têm essas palavras. Independente se a palavra projeto está lá no início e a palavra PBL está lá no final. Às vezes não, eu quero artigos, dependendo da pesquisa faz sentido. Eu quero uma proximidade mínima entre as palavras. Eu posso procurar um operador que faça isso. Eu acho que é esse W aqui. Vou traduzir aqui, né? Facilitar a nossa vida. Aqui, ó. Se eu coloco dor e morfina e coloco W/15, eu encontraria artigos em que dor e morfina não estão separados por mais de 15 termos. Então, às vezes faz sentido, dependendo do tema. Eu não quero simplesmente coisas assim, termos separados dentro de um resumo, dentro de um título. Não, eu quero termos próximos. Então, você tem vários elementos aí, tem vários operadores que você pode utilizar, operadores lógicos, que podem ajudar na sua pesquisa. Ou seja, tem vários tipos de pesquisa. Tem aquela pesquisa do Google,
tem a pesquisa do Google Acadêmico, tem a pesquisa com bases científicas reconhecidas, e tudo isso vai impactar na sua qualidade, na qualidade do seu artigo. Então, tenham cuidado com isso. A pesquisa científica é um mundo. A gente poderia até fazer outro curso aqui só sobre revisão sistemática da literatura, onde eu poderia passar tudo isso, ou então outro professor. Mas é isso. Então, eu gosto desse tema, tento estudar. Eu fiquei de mostrar alguns artigos, né? A gente tem um tempinho ainda? Tem. Deixa eu mostrar 4 artigos aqui. Deixa eu entrar aqui na minha apresentação, que vai ficar mais fácil, que eu coloquei no final algumas coisas aqui. Vou entrar nessa revista primeiro. Deixa eu ver se vai carregar aqui. Indexação. Vou abrir na outra aqui também. Production, que é uma revista. Vou começar por essa, mais fácil. Então, essa revista aqui, eu tenho um artigo publicado. E esse artigo está na Scopus. Então, a revista já deixa claro aqui. E eu até consigo ver o quartil. Que os artigos estão em diferentes quartis. Esse quartil representa o impacto, né? Os melhores artigos estão no primeiro quartil. Tem artigos no segundo quartil, tem artigos no terceiro quartil, no quarto quartil. Então, o quartil ajuda muito para você ver se aquela revista tem um impacto alto ou não. Então, aqui está no segundo quartil. Esse aqui, Everaldo, isso aparece. Aí tem esse artigo aqui. Foi um artigo de revisão da literatura. Eu fiz uma disciplina na graduação. Mas tem mais um pouco do que eu venho falando. Esse artigo está em inglês. Eu quero chamar a atenção só nesse ponto aqui, ó. Esse artigo foi submetido em agosto. Ele foi aceito em março, depois de vários meses. Então, dependendo da revista, você vai passar por um processo de revisão rigoroso. Eles vão olhar tudo. Eles vão olhar o seu inglês, vão olhar se o seu artigo tem ideias concatenadas, se tem fluidez no seu texto. Então, eles olham mesmo. Esse artigo eu passei muita raiva, porque olha um tanto de referências. Então, eu tenho várias referências aqui, ó. Umas 3 páginas. E eles contaram. Eles conferiram todas as referências. Se estavam no formato correto, esse aqui não é formato ABNT, formato APA, mas eles conferiram. Então, para vocês verem a seriedade, é melhor fazer um artigo com calma, com tempo, indo devagar do que correr. Porque, tudo bem, você pode até conseguir com que esse artigo seja aceito em um congresso, mas se você quer atingir revistas com alto impacto, você tem que ter um cuidado no que você está fazendo. Você tem que utilizar as boas práticas. E nesse artigo aqui, que é de revisão, eu gosto de mostrar que mesmo um artigo de revisão, vou voltar aqui, artigo grande, gente, tem uma figura também, mostrando, representando a metodologia. Ah, não, é artigo de revisão, então eu não preciso deixar claro? Não, eu tive isso, a revista pediu. Eu tive que falar que, primeiro, eu defini as bases de dados, depois eu defini os termos, depois eu tirei os resultados duplicados, porque eu utilizei Scopus e Web of Science. Eu acho que eu utilizei outras também. Então, eles pediram. E se o artigo estivesse em uma base e também na outra? O que você fez? Então, a gente tirou os artigos duplicados. A gente eliminou os artigos que não tinham nada, não tinham nenhuma relação com a minha pesquisa. Depois, na terceira etapa, a gente fez um estudo aprofundado, fez uma análise dos artigos, para se chegar ao final de tudo, um modelo integrador. Então, não pode simplesmente colocar os artigos meio aí, no final. O que você tirou desse artigo, dessa pesquisa? Eu tirei as perspectivas do uso da gamificação na indústria 4.0. Então, aqui é um exemplo de um artigo. Se você for olhar, tem várias referências. Tem referências recentes, 2014, 2016, 2015. Eu não escrevi esse artigo no ano passado, não. Já não lembro quando, mas 2017.
Então, é um artigo atual. Você passa por ele e vê, tem referências atuais. A gente está falando de indústria 4.0. Como é que eu vou citar artigos de 2000, de 1900 e tanto? Pode ter um ou outro, mas não pode ser a maioria. Deixa eu entrar aqui só um, para a gente fechar e abrir para perguntas. O do Enegep. Geralmente os alunos da engenharia de produção publicam, os professores também. Vou pegar um artigo que eu não publiquei, não está com o meu nome, mas eu orientei, que a professora Ana sabe. Nessa disciplina, nós temos 3 professores, então a gente faz uma divisão ali, né? Alguns professores ficam com alguns artigos, outros ficam com outros artigos, mas esse artigo ficou muito bom, é uma referência para mim, porque ele tem muitos elementos apresentados. Se abre. Vai, então, está acabando a palestra, acho que está cansada também. Entrou. É o último artigo que eu vou mostrar. Aqui é minha orientadora, sempre eu faço menção a ela, sempre, né? É importante falar da orientadora, a professora Simone Borges. Está aí ouvindo, Renato. Tá, com certeza. Tudo que eu sei, eu aprendi com ela, com a professora Ana e com outros professores. Então, tudo que eu estou falando aqui, ela que me ensinou, brigou muito comigo na época de graduação. Eu não entrei na graduação sabendo, sabia nem escrever, nem falar. O nosso curso, o curso de produção, tem esse diferencial. Ele tenta impulsionar as competências nos alunos. Uma das competências é essa aqui, é uma competência técnica, saber escrever. E eu devo muita coisa à professora Simone e a professora Ana também, que me ajuda aí nesse tempo todo. Mas aqui tem um título, para a gente ver, avaliação da qualidade dos requisitos de um aplicativo de educação financeira para crianças. 2 pontos, um estudo de caso. Então, a gente vê a avaliação da qualidade de requisitos. Vamos ver se faz sentido esse título. Não vou passar pelo resumo, mas o resumo é que a gente consegue ver o objetivo, a gente consegue ver que ela tem uma abordagem qualitativa, que teve um estudo de caso, a gente consegue ver um resumo da metodologia, revisão bibliográfica, estudo dos critérios, desenvolvimento do checklist, aplicação da ferramenta e avaliação da qualidade de um protótipo. E no final a gente encontra aqui os resultados principais. Então faz sentido com o que eu falei. Aqui na introdução a gente vê o primeiro parágrafo um pouco mais genérico, depois a gente começa a ver que o pessoal aqui foi especificando. Então, a gente já encontra um artigo mais recente, 2011, a gente encontra outro artigo de 2013, depois tem um objetivo e vem a estruturação. Então, o levantamento bibliográfico está na seção 2, a metodologia está na seção 3, e os resultados, as ferramentas aplicadas, estão na seção 4. Aí vem a revisão bibliográfica. Então, o primeiro subtópico, gestão da qualidade. Super amplo. Gestão da qualidade. Segundo subtópico, qualidade de software. Opa, então, gestão da qualidade, mas não qualquer gestão da qualidade. Gestão da qualidade é aplicada na qualidade de software. Uma especificação maior. Depois, jogos e gamificações com estratégia de aprendizagem. Então é um software que envolve gestão da qualidade, qualidade de software e um software que tem gamificação. Então, um aplicativo gamificado. Faz todo sentido esse referencial teórico. Metodologia. O primeiro tem aqui o método de pesquisa, fala se ela é qualitativa, tem um autor, o Gil, eu comentei do Gil, tem outro autor aqui, o IN. Então, na hora de afirmar que a pesquisa de natureza aplicada, tem que ter um autor. Na hora de afirmar que a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, tem que ter outro autor. Na estruturação da pesquisa, tem a famosa figura. Então, teve na primeira etapa uma pesquisa, depois um estudo, depois um desenvolvimento do checklist, aplicação do checklist e depois a análise da qualidade. Então, a qualidade do aplicativo foi mensurada por meio de um checklist. E teve um loop aqui. Então, com certeza, esse checklist foi aplicado mais de uma vez. Está claro para mim.
Eu também acompanhei esse projeto, claro, mas vocês conseguem perceber que a figura ajuda muito? E depois da figura tem uma explicação, um parágrafo falando sobre cada etapa. A etapa 1, que foi a pesquisa, eles falam aqui quais foram as bases, os alunos só utilizaram uma base nesse caso aqui. Depois tem uma explicação da segunda etapa, da terceira etapa, da quarta etapa, da quinta etapa, e eles entram nos resultados. E, como eu disse, tem vários tópicos em resultados, não é um texto corrido. Vamos passar por ele, construção de checklist. Tem uma etapa de desenvolvimento de checklist, eles mudaram só o nome, colocaram construção de checklist, mas tem um vínculo aí, um link claro entre a figura e o que está sendo apresentado aqui. Tem aqui o questionário, o checklist. E a avaliação da qualidade. Então, eles utilizaram várias imagens, tá vendo? Aqui, com certeza, foi a primeira aplicação. Depois teve uma segunda aplicação, uma segunda validação, e aqui eles fizeram uma comparação. Do melhor do que escrever é mostrar uma figura, colocar uma figura. A gravidade da primeira aplicação, então vemos aqui que teve uma diminuição da gravidade. No final tem uma comparação da qualidade do artefato. Na primeira validação, a classificação foi ruim. Na segunda classificação, depois da aplicação do checklist, a classificação foi ótima. Entramos nas considerações finais, na conclusão. Então, mostra aqui a relevância da pesquisa, como eu disse, a importância da aplicação. Tem um pouco dos resultados, tentando achar aqui sobre o objetivo, está em algum lugar. Tem as limitações que eu comentei. E tem a sugestão de trabalhos futuros. No final, as referências. Então, eu considerei esse artigo como muito bom, porque ele segue mais ou menos o que eu falei. Está muito claro, está muito bem estruturado. E é isso, professora Ana. Não sei se alguém tem alguma pergunta, mas basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Apresentar um pouco da teoria, apresentar um pouco sobre as bases científicas e, no final, apresentar alguns artigos para não ficar naquela teoria, para vocês verem como que a gente consegue materializar isso, né, toda aquela parte. E um finalzinho, professora Ana, só para fechar, esse do plágio, né? Vocês viram, tem várias referências aqui. Então, plágio é um crime. Vocês precisam parafrasear. Não adianta também pegar lá, copiar do outro artigo e colocar. Não, tem que parafrasear, colocar com suas palavras. A gente só não precisa parafrasear quando é uma citação direta. Vai ter um formato certo, a BNT recomenda lá, tem um formato certinho. Mas fora isso, não, você precisa parafrasear, você precisa citar. A citação direta eu só uso quando é uma norma, quando é uma lei, quando é algo assim que se mudar uma palavra, perde todo o sentido. Fora isso, não, sempre é bom parafrasear e ter cuidado com o plágio. É isso, professora. Professor Everaldo, muito obrigada. Eu gostaria de abrir aí para perguntas para o pessoal, se tem mais perguntas. Foram enviados aí alguns links aí durante a apresentação, né, de alguns materiais que podem ser consultados depois. Gostaria também de pedir a todo mundo que preencha aí a pesquisa de sentimento para a gente saber aí a percepção de todo mundo quanto ao evento, tá? E gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Durante o evento, a gente teve algumas contribuições do Heitor aqui, tá? Em relação ao portal Sucupira, né? Que é um local que você consegue avaliar os periódicos Qualis para saber a classificação, né? Das revistas, periódicos, né? Também enviou um material aqui da PubMed e do Scholar, lá do Google, né? Eu acho que é contribuição bem legal aí que o Heitor trouxe aí para todo mundo, tá, pessoal?
Isso mesmo, o Heitor apresentou, mostrou ferramentas importantes. O Qualis é importante sempre ver, né? Tem que estar num bom Qualis. Aquela parte dos quartis ali são mais para artigos internacionais. Aqui no Brasil a gente tem o Qualis, Exato. que também daria uma palestra só para falar dos Qualis, Verdade. H-Index, tem muita coisa aí. Verdade, verdade. Professor Everaldo, muito obrigada aí pela sua contribuição. A gente gostou muito aí da palestra, todo o material que você trouxe foi muito rico aí. Professor Everaldo, se quiser deixar o seu contato aí para, né, pessoal, o pessoal está mandando parabéns, ó, o professor Ari está aí presente. Legal. Olha, a minha referência eu não mostrei nem o Temac, né? Eu esqueci de mostrar. Dá tempo só de mostrar aqui a pesquisa Temac? Sim. Que eu acho que pode ajudar. Tá vendo? Eu sabia, tinha que ter um professor. É o nosso convidado, ele. A gente já está aqui, já está combinando para convidar o professor Ari para vir aqui também. Tem que convidar, porque o professor Ari tem uma experiência na parte quantitativa da pesquisa científica. Então, eu passei brevemente ali pelas bases, né? A ideia não era fazer uma pesquisa tão avançada, mas o professor Ari tem um modelo, uma revisão, né? Um método, que é o Temac, que ajuda muito. Tem muitas ferramentas, o VOSBI, entre outras coisas, eu sei que ele sempre está pensando, sempre está inovando no Temac, e inclusive nesse site aqui, Pesquisa Temac, tem os encontros, eu já participei de várias capacitações, estou esperando aí meu certificado para poder dar esse curso, então tem aqui a agenda, então vale a pena, tem também vídeos, aprenda a usar o Temac, vocês não precisam esperar a palestra, vocês podem entrar aqui, tem uma explicação de todas as ferramentas que você pode aplicar com essa metodologia, com esse método. Então, tem tudo aqui, ó. Recomendo muito. Show de bola. Coloquei o link do Temac, da página do professor Ari, que tem bastante coisa aí que dá para aprender bastante aí com esse conteúdo que ele traz para a gente. Sobre o meu contato, deixa eu tentar abrir aqui a apresentação. No final, eu coloco o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tento sempre responder. Aqui. Deixa eu colocar. Se eu não souber responder, eu pergunto à professora Ana, à professora Simone, ao professor Ari. É uma rede aí de pesquisadores. Legal. Estou colocando aqui também, o pessoal podem copiar, e eu passo a palavra aí para a Cris, para fechamento do evento. Na verdade, eu acho que é um evento desse porte, a gente nunca fala, estamos fazendo um fechamento, né? Porque pesquisa acadêmica nunca tem fim. Verdade. A gente sempre tem um gostinho de quero mais, às vezes no final do artigo você não conseguiu a integralidade daquela pesquisa quantitativa, ou mesmo durante o seu levantamento dos tópicos de referência, você descobre uma outra linha que pode te conduzir a caminhos diferentes, então você acaba se desafiando a mais, né? Eu falo assim que quem gosta de escrever acaba construindo novos caminhos ao final de cada artigo, né? Você acaba se desafiando a mais, né? E é muito bacana, né? Você construir essa capacidade de análise, de fichamento para referência, você conseguir identificar uma linha de pesquisa mais coerente para o que você quer discutir, porque, gente, tem muito assunto falando sobre a mesma coisa, mas, de repente, a linha, né, do raciocínio diverge do que você quer tratar, do problema que você quer discutir, ou da qualificação que você quer dar para aquela referência, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa voltar e repensar
como a gente faz a qualificação do nosso tema, a identação dos nossos objetivos, para poder efetivamente ter um fluxo, né, e conduzir o leitor de maneira mais fácil para acompanhar o nosso raciocínio e chegar no mesmo ponto que a gente quer ali no final da discussão, né? Então, Everaldo, quero te agradecer muito. É sempre muito bom a gente discutir assim temas que a gente gosta, né? E percebe a coerência E, assim, espero muito que todo mundo que participou e quem não pôde vir, mas vai acompanhar pela gravação, que consiga identificar os caminhos, porque você foi muito certeiro, a forma como você estruturou a segmentação do artigo, eu achei que foi fantástico. Meus parabéns, quero te agradecer mais uma vez a participar aqui com a gente, vim compartilhar esse conhecimento, que é sempre muito bom. Quero deixar aqui meu agradecimento mais uma vez aos meus voluntários que sabiamente conduziram esse evento, estruturaram esse segmento que nós aqui no PMI-DF estamos passando a estruturar para dentro da nossa comunidade. E quero convidar vocês, né, todos que estiveram participando aqui, para acompanhar o PMI-DF, entrar no nosso site, ver tudo que a gente tem programado, temos grandes eventos vindo por aí, temos muita coisa para acontecer, e também nos colocar à disposição para que vocês proponham e sugiram novos temas, ok? Muito obrigada a todos, uma boa noite e, mais uma vez, muito obrigada.